Olá, você está conosco em mais uma edição da segunda temporada do podcast Legislativo Educa, uma parceria entre o movimento Voto Consciente e a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente, Humberto Dantas e Roberto Lamari trazem uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de Contas espalhadas por todo o Brasil. É isso mesmo, pessoal. Os legislativos têm escolas, eles têm escolas, e elas educam para a democracia. Antes de iniciar, eu lembro sempre vocês, os nossos programas são gravados e vão ao ar nos canais da Abel e do Legislativo no YouTube, bem como no Spotify pelo Legis-Ativo Movimento Voto Consciente. Além disso, também estamos semanalmente com os nossos amigos de 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Roberto Lamari. Roberto Lamari com barba agora, nessas últimas semanas. Você vê? Você viu que bacana? Olha tá só. chique. Eu tirei a minha. É que eu tô com uma... Pois é, eu tô com preguiça de fazer a minha, rapaz. Mas tudo bem, vamos lá. O pessoal gostou até, disse que tá bom. Ficou chique, Humberto, ficou chique. Humberto, quem nós vem vamos hoje Como nós a gente vamos vai? para um estado maravilhoso, né? É bacana, é bacana. É um estado bacana e assim é uma escola muito interessante, de uma das cidades mais importantes do estado do Rio de Janeiro, Campos do Goytacazes. Vamos conversar hoje com a Amanda Muniz. Ela atua na equipe de gestão da Escola Legislativa de Campos do Goytacazes, Rio de Janeiro. Tudo bom, Amanda? Olá, bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Muito bom, que alegria, Amanda. Amanda, Campos. É Campos ou Campos dos Goytacazes? Como é que fala esse negócio? Certo. Então, para a gente aqui, mais intimamente, Campos, né? Mas para identificar oficialmente, Campos dos Goytacazes. Sabe que uma vez eu dei aula em Campos e eu tenho mania de pedir para os meus alunos, quando eu estou fora de São Paulo, a camisa do time de futebol da cidade. E eu entrei na sala de aula me achando o espertão, assim, me achando o íntimo da cidade e pedi uma camisa do Americano de Campos. Rapaz, a galera ficou muito brava. Esse time nem existe, isso é time de empresários, time... Falaram um monte. E depois do intervalo apareceu para mim, e eu tenho aqui guardado na minha coleção, a camisa do Goita. Camisa azul do Goytacazes e não a alvinegra do Americano. Aí eu fiquei felizão, pô. Voltei todo contente com a camisa, vestindo a camisa no carro, tal, para o Rio de Janeiro. Eu já estive lá também. Já teve em Campos? Campos? A escola também, sim. Chique. É uma bela escola, viu? Então, mas eu queria que a Amanda contasse um pouco pra gente, Amanda. Campos é uma cidade famosa por ser uma cidade muito rica, por conta de questões relacionadas aí a petróleo, etc, etc, etc. Como é que a escola se coloca nisso, né? Quer dizer, como é que diante dessa pujança econômica, como é que diante desse município, que é considerado um município rico para a realidade brasileira, como é que a escola funciona? Trata-se de alguma coisa nesse sentido? Fala-se a respeito dessa condição? Instrui-se os alunos sobre isso ou isso é uma temática que não compete aí ao pessoal da escola? Então, a gente trata, sim, desse assunto. Nosso trabalho com a comunidade tem sido algo bem, bem marcante, né, nas gestões que tem acontecido, que tem passado desde a fundação da escola. Mas, apesar de sermos uma cidade grande, em extensão territorial, uma cidade considerada uma cidade rica, a gente tem uma deficiência muito grande ainda na nossa cidade em relação à valorização do nosso patrimônio. E isso tem sido o ponto principal das nossas discussões e das nossas capacitações também. Então, tanto a Escola Legislativa, quanto o Museu de Campos, o Instituto Histórico Geográfico e outras tantas instituições, a gente tem tentado buscar mais uma valorização desse patrimônio. E aí o nosso patrimônio, né, material e imaterial, que tem se perdido também ao longo do tempo. Então, apesar, né, de sermos reconhecidos como uma cidade rica, uma cidade bem grande, uma cidade que tem muita história, a gente ainda tem uma deficiência muito grande no que diz respeito a esse investimento na valorização do nosso patrimônio.
E esse tem sido o nosso foco aqui na escola e nas demais instituições, né, que cuidam desses assuntos. Legal. Muito legal. Muito legal. Amanda, eu queria que você fizesse aqui para mim contar um pouco da história da escola, né? Quando ela foi fundada, qual que é a estrutura dessa escola, quais são os trabalhos, principais eixos aí de trabalho da escola. E aí eu volto à pergunta tradicional. A escola tem algum planejamento, projeto pedagógico? Como é que ela funciona? É isso. Chique. Então, a escola, a lei de criação da escola, que era chamada antes de EMUGLE, que era a Escola Municipal de Gestão do Legislativo, ela é uma lei de 2013, mas a escola, de fato, começou a funcionar em 4 de novembro de 2014. Né? Houve a criação em 2013 e aí os trâmites, né, acontecerem, a escola ser constituída de fato, em 2014 ela começou a funcionar. Ela é uma idealização do vereador Dr. Edson Batista, que foi um vereador que passou por 6 mandatos aqui na nossa Câmara e teve um carinho muito especial, um olhar muito especial para a escola, né? Tornando possível a criação da escola. E ele foi um projeto que ele carregou no colo mesmo, como um filho. Então, durante a gestão dele, muitas coisas aconteceram, inclusive o nosso prêmio, o Abel, em 2015, veio, né, por conta de uma educação à distância instituída na gestão do Dr. Edson. A gente teve assim, muita coisa boa acontecendo nesse início da escola. Depois, ela passou por alguns processos, né, de consolidação, algumas gestões da presidente, porque a escola ela é atrelada à mesa diretora da Câmara, e aí ela passou, né, por alguns mandatos que não deram a devida importância, né, digamos assim. Infelizmente, ela esteve adormecida por um tempo, e aí em 2023, é uma pena, mas acontece. E aí em 2023, ela passou por digamos assim, um processo de revitalização, né, e de modernização. E aí foi uma nova lei que fez a instituição da Escola Legislativa de Campos dos Goytacazes, transformando, né, o nome de Escola Municipal de Gestão para Escola Legislativa. E aí sim veio o regimento, tudo organizadinho, uma nova formação da equipe diretora também da escola. Antes era ligada à mesa diretora, mas não havia uma direção específica, era só uma superintendência que tomava conta da escola. Né? Hoje existe a direção pedagógica, a coordenação pedagógica, existe toda uma equipe envolvida. E aí, sobre o plano, a gente está em construção. Existe o regimento, existe a legislação, o plano está, digamos que 95% dele, né, pronto, faltando só alguns ajustes finais. E aqui na escola, a nossa estrutura, como que ela funciona? Eu me sinto um pouco guardiã da escola, porque como eu sou a única servidora de carreira, a única servidora concursada da escola, e aí eu sinto que eu tenho essa obrigação de não deixá-la esmorecer. Eu preciso estar sempre ali, tornando ela ativa. Passam pessoas muito capazes, muito competentes, né, pela direção dela, pela gestão, mas sempre de passagem, né? Fica um tempo que dura o mandato de uma mesa diretora ali de 2 anos, muitas vezes antes disso há a troca de alguns profissionais. Então, é meio como se o processo sempre fosse interrompido, né? E aí eu fiquei desde 2017 com essa função de não deixar nada se perder. Eu sou a chata da história, né? Que fico ali o tempo todo, cuidado com esse material, cuidado com esse arquivo, olha isso aqui. Você é a memória da... Você é essencial. Eu acho que é um cuidado muito importante. Eu tive, quando eu entrei pelo concurso, eu tive a oportunidade de se tornou realmente assim uma paixão. Eu tomei posse dela ali para cuidar, para zelar e acho que é importante ter alguém de fato assim, né, de carreira para cuidar disso. Não, é muito importante isso. É fundamental que aconteça isso. Que tenha sempre pelo menos um servidor de carreira dentro das escolas. Exatamente, exatamente. Agora, Amanda, deixa eu tentar compreender aqui uma questão, que eu acho que é uma questão extremamente desafiadora para o universo das escolas e caracteriza muito bem as escolas e eu acho que essa mudança de nome nos leva aí a uma discussão muito bacana.
A escola nasce, como você observou, como uma escola de gestão. Portanto, provavelmente, estou aqui imaginando, com a ideia de escola de governo, né? Ou seja, para capacitar os servidores, principalmente, talvez aí alguns públicos satélites nessa história, mas predominantemente o servidor. Quando ela vira escola do legislativo ou escola legislativa, talvez, eu estou imaginando aqui, ela tenha carregado também essa função que a gente tem observado ao longo das décadas aí de escola de cidadania, né, de escola de democracia. E aí ela olha menos o servidor e vai olhar para os cidadãos em geral, na lógica da valorização do legislativo, da democracia, etc. Houve de fato essa passagem ou essa sensação na história da escola legislativa da Câmara de Campos? Ou é só uma nomenclatura, é só um nome, as ações em geral sempre foram as mesmas? Como é que você conta essa história para gente? Então, Berto, na verdade é mais uma mudança de nomenclatura mesmo. O projeto inicial da escola, apesar de ter o nome de escola de gestão, ele sempre foi muito voltado para a comunidade também. O nosso projeto carro-chefe hoje da escola, que é o Visitando Nossa História, ele é, na verdade, um projeto oriundo desse início da escola. Ele tinha um outro nome, que era o Bonde da História. O bonde, né, esses bondinhos, que são marca registrada aqui da nossa cidade no passado, né, ele trouxe para a gente um projeto muito enriquecedor com os alunos das escolas públicas, em que uma espécie de jardineira, né, como se fosse um ônibus jardineira, ele ia às escolas, buscava esses alunos e fazia um tour pelos pontos históricos da cidade, culminando na Câmara de Vereadores, onde a gente fazia toda a instrução sobre a importância do voto, né, a função do legislativo, tudo isso. E aí esse projeto, como eu falei, né, ele adormeceu ali por um tempo. Encerrando um determinado mandato, ele foi adormecido. Nós conseguimos resgatá-lo em 2019 de forma muito tímida ainda, e ele voltou a funcionar de fato em 2021 numa forma mais robusta. Cada ano que passa, ele tem crescido mais. Só que a gente hoje não consegue fazer mais no formato do Bonde da História, e por isso ele recebeu esse outro nome de Visitando a Nossa História, porque a gente ficou restrito ao nosso espaço aqui da Câmara. A gente não tem hoje um serviço de transporte, né? E aí é a questão do investimento, é a questão, né, do reconhecimento da importância que precisa ter em relação a essa capacitação, a essa formação. Então, hoje a gente faz esse trabalho de forma eficaz, só que apenas aqui no entorno da nossa Câmara, que tem um corredor histórico-cultural muito bonito, muito bem construído, e dentro do espaço da Câmara, que funciona num palácio, tá? Então, tem toda uma história também. Mas, assim, ele, desde a sua fundação, a escola sempre teve esse cuidado com a capacitação dos servidores e também em atender a comunidade. E aí foram diversos cursos que aconteceram, tá? Diversos cursos de formação, muitas parcerias também com a Secretaria de Educação Local, Secretaria de Saúde, para ocupar o espaço com capacitação do servidor também, do executivo, e muitos projetos voltados para a comunidade também. E isso acontece até hoje. Então, resumindo, foi mais uma mudança de nomenclatura e uma regulamentação também, né, porque a gente não tinha o regimento. Então, muito legal, muito legal. Eu queria saber agora, nesse ano... Lamari. Oi. Desculpa te interromper. Você falou que conhece Campos, já esteve na Escola do Legislativo. Você fez o tour de jardineira, não? Não fiz, não deu tempo, olha só. Não deu tempo. Minha passagem, olha, foi difícil chegar em Campos, viu? É só pegar um carro no Rio e ir. Nada, eu fui de avião, rapaz. Eu fui de avião do Rio de Janeiro para lá, e aí era um avião de hélice. Me deu um medo aquilo, eu devia ter ido de carro. Quando eu fui de carro. Deve ter sido bem melhor, viu? O avião, fiquei nervoso com aquilo. Mas tudo bem. Olha, achei que você tivesse fantasiado de fofão, assim, tipo carreta furacão, passou na minha cabeça. No assim, bonde, né? No bonde do Frajó Legislativo. Amanda, eu queria saber, neste ano,
de 2026, o que o pessoal aí pode esperar de atividades da escola? O que vocês estão programando? Então, a gente continua com o projeto de visitação. Como eu falei, é o nosso carro-chefe. A gente atende a muitas escolas. Tem dia que é surreal, assim, que a gente faz 4, 5 visitações no mesmo dia. É uma visitação muito grande. A gente trabalha também aqui muito com exposição, como eu falei. Tá dando uma falhadinha, Amanda. Tá falhando, Tá falhando um Uma pouquinho. valorização da nossa história. A gente está com um probleminha no áudio da Será Amanda. que melhora um pouco agora? Vamos lá, tentar melhorou? aqui. Voltou? Eu acho que é uma instabilidade aí da rede, deve ser. Não, mas vai dar certo, vai dar E certo. você viu que o Alfredo latiu aqui. O Alfredo late. Quando o Alfredo late é porque tem algum problema técnico. Ele adverte, ele adverte. Consegue me ouvir agora? Melhorou. Melhorou. Vamos lá. Melhorou. E aí, a gente continua com as exposições, com as visitações. A gente tem também cursos de capacitação para o servidor legislativo, previstos também para o ano de 2026. E aí, esses cursos, eles são voltados mais especificamente para os setores individualizados, né? Questão do pessoal da licitação, o pessoal do arquivo também, que a gente tem tentado fazer um trabalho aqui de preservação, então vai haver uma capacitação também para o pessoal do arquivo. E a gente tem feito muito termo de cooperação, Roberto, com o pessoal da OAB, né, os institutos histórico-geográficos daqui, o arquivo público, o museu, são várias instituições, as universidades também, com a UENF, a UF, são universidades que têm trabalhado em parceria com a gente, e há um desejo ainda muito grande do nosso coração de instituir uma pós-graduação. Quem sabe ainda esse ano a gente consegue finalizar essa documentação. Que legal, bem legal, hein? Belas projeções para 2026. Amanda, tem um ponto bacana nessa história toda que você bem destacou aí, que é essa rede de parcerias. Como tem sido ao longo dos últimos anos levar a Câmara Municipal para as organizações que, obviamente, a escola entende que são estratégicas para essas parcerias? Eu pergunto isso porque a gente está num instante, infelizmente, né, do mundo, mas vamos olhar para o Brasil, enfim, em que as pessoas estão muito refratárias à ideia da política, né, de dialogar com a política, de conversar com a política e tal. E a Casa Legislativa, ela não escapa disso de jeito nenhum, né? Quer dizer, o Poder Executivo pode até escapar, o Judiciário pode até escapar, mas o Legislativo não escapa de forma alguma da ideia de que ele é uma casa política. Assim. Como tem sido sentar para conversar com novos parceiros? Como é que tem sido a receptividade, a conversa, enfim? Como é que vocês têm conseguido desenvolver essa rede de parcerias em meio a essa desconfiança toda que a sociedade, infelizmente, está vivendo em relação à política? Humberto, até que tem funcionado bem. A gente já, como você mesmo falou, passou, né, por situações de momentos de instabilidade, mas a gente tem conseguido conversar, principalmente na esfera municipal. O nosso presidente aqui da Câmara, o vereador Fred Rangel, ele tem uma abertura muito boa, né, nessas instituições, e isso tem favorecido bastante o nosso diálogo. Então, a nossa equipe aqui, que é constituída pelo Cristiano Simões, que é o superintendente de Educação e Cultura, o Ricardo Siqueira, que é o assessor, a Lívia Knus, que é a diretora da escola, junto com a nossa equipe gestora aqui, ela tem tido uma abertura muito grande nesses espaços, e, inclusive, nós realizamos agora, no dia 10 de abril, um evento voltado para a questão do cuidado com a internet, baseado na Lei FELCA, né? Algo muito atual, uma preocupação muito grande com as muito legal em parceria com a Secretaria de Educação e o Ministério Público, né? Usando o espaço aqui da Câmara, foi uma parceria que deu certo e a partir desse evento nós instituímos aqui na escola um calendário de ações a serem feitas de maneira itinerante nas escolas públicas e privadas para que a gente possa levar essa discussão em cada unidade escolar. Então, durante o ano de 2026 também, a gente vai estar funcionando de forma itinerante. A escola do Legislativo, né, não vai só esperar que as pessoas venham até aqui para nos conhecer, para obter informação. A gente vai levar essa informação
até cada unidade escolar. Excelente. Muito legal. Excelente. Muito legal. É isso. Quando a escola do Legislativo sai do Legislativo, é muito legal, né, Maria? É muito bacana isso. É muito bom. Se aproximar do cidadão. Olha, você contou para a gente aqui, Amanda, que a escola é ligada à mesa diretora, mais especificamente ao presidente, né? Sim. O presidente é o que... Mas quantos vereadores são aí e como é que é essa relação com os vereadores? Geralmente, a gente sabe que os vereadores, se eles não estão ali próximos da escola, quer dizer, alguns nem conhecem a escola, outros não dão a menor bola, mas eu queria saber de você aí qual que é a realidade aí de Campos, se os vereadores conhecem, se eles participam, se eles pedem alguma atividade para a escola ou não, tem um certo distanciamento. Roberto, aqui são 25 vereadores. A escola legislativa ela é bem conhecida por todos eles e respeitada. Isso é inegável. Muito a bom, gente hein? tem essa divisão, digamos assim, de que os trabalhos de forma cultural, educacional, são de responsabilidade da escola. Então, se que um vereador deseja fazer algum evento voltado para a cultura, para a educação, eles nos procuram, pedem nosso apoio. Essas visitações, às vezes, são solicitadas ao gabinete do vereador, e aí ele sabe que ele precisa se dirigir à escola para que isso aconteça de forma organizada. Então, há um respeito, sim, há um reconhecimento da importância da escola por parte de... Mas 99% deles tem um reconhecimento mesmo, um carinho pela escola. Eles nos reconhecem pelos corredores, sabem do nosso trabalho e respeitam, sim. Inclusive, todas as visitações que são feitas pelas escolas, a gente faz a culminância dessa visitação no plenário. E aí os alunos podem sentar nas cadeiras dos vereadores, na cadeira da presidência, né? Simular aquilo ali rapidamente, como se fossem os vereadores do momento. E sempre há a presença de um vereador. A gente não agenda antes, mas sempre tem algum na casa que se dispõe a vir, a conversar com eles, a mostrar, olha, eu estou aqui, né? O vereador não é algo distante, não é uma estrela de Hollywood, a gente é do povo, a gente está aqui, e essa troca é muito importante para os alunos, é muito importante para as crianças, e eles se fazem presentes, sim, e respeitam, sim, o trabalho da escola. Muito legal, muito legal. Queria insistir numa questão que você já trouxe, Amanda, que é a questão do servidor de carreira dentro da estrutura da escola, do bonde. do servidor. Quero insistir no bonde, eu quero saber. Quando o Roberto voltar a Campos, eu vou levá-lo para passear de bonde. O Amário vai levar a fantasia dele de fofão. No bondinho da carreta furacão. Eu vou de fofão. Esse que ele gosta. Capitão América. Capitão América. Sensacional. Mas que é a questão de uma servidora de carreira dentro da escola. O quanto que isso, ao seu ver, tem possibilitado a geração dessa estabilidade do trabalho que você está comentando aqui conosco. Acho que isso é uma coisa importante. E o quanto que as mudanças na mesa diretora têm dado algum tipo de instabilidade para a escola. Quer dizer, à medida em que as mesas mudam, você sente que existe alterações expressivas no trabalho da escola, ou o fato de existir uma pessoa de carreira, um plano orientado, uma ideia de projetos longevos, etc., dão uma estabilidade maior que asseguram que a escola continue se mantendo com aquilo que ela pretende se manter? Então, Humberto, como eu falei antes, eu acho que não existe outro meio da escola funcionar de fato, né, com a sua meta principal, se não houver um servidor ali cuidando desses detalhes. Por quê? Com essa mudança, existe sempre uma lacuna, né? Muitas vezes muda a mesa diretora, encerra em dezembro, até que aconteçam as nomeações, até que isso volte a funcionar e até para que eles cheguem, né, essa equipe chegue e encontre algo organizado, algo estruturado. Eu acho que é importante ter alguém ali sempre, né, mantendo viva essa história e esse arquivo, essa documentação. Então, a maturidade, o tempo de escola fez a gente entender, né, me fez entender da importância da gente ter tudo registrado, tudo documentado,
a gente hoje tem um arquivo muito seguro, né, que nos faz hoje conseguir buscar coisas que nós realizamos lá na fundação da escola, o que antes não tinha, estava se perdendo por conta dessa troca. Então, eu fui resgatando aos poucos, fui organizando. Então, assim, já tivemos fases mais difíceis dessa transição. Mas na última, por exemplo, já se tornou mais fácil, porque tudo depende também muito de quem vem para a mesa, né? O vereador que entra como presidente ali na mesa, como vice-presidente, se ele não tiver um olhar para a escola diferenciado, especial, ele demora mais para entender a importância. Então, essa última gestão facilitou muito o nosso trabalho, porque eles já tinham essa visão da importância da escola, e aí, durante o mês de janeiro de 2025, por exemplo, que foi o mês, né, dezembro, janeiro, foi a mudança da mesa por conta das eleições. Então, em janeiro ainda há aquele processo de nomeação. Durante o mês de janeiro, eu continuei com a escola em funcionamento como se nada tivesse acontecido, porque eu tive carta branca da presidência para que nada mudasse. Ele falou, segue com o trabalho, nós vamos seguir com a escola. Então, isso, né, acalenta o nosso coração ali como servidor, como equipe diretiva da escola. Ele não interrompeu o processo. E aí as pessoas foram chegando, foram sendo nomeadas, foram chegando e foram abraçando também a escola de uma forma muito legal. Nossos projetos não foram interrompidos, eles continuaram, novos projetos surgiram, porque cada gestão, né, tem uma cabeça, pensa em algo novo. Alguns foram reformulados, mas é sempre um desafio, né? Então, eu acho que ter um servidor de carreira faz, sim, uma diferença grande, e facilita também essa transição de uma gestão para outra, né? Que legal, que legal, que legal. E agora Lamari, com planejamento, não, só um comentário. Com planejamento, isso vai melhorar, quer dizer, é um servidor efetivo, planejamento, são os segredos para que a escola tenha uma maior duração no tempo, e o Humberto vai acabar com o tempo agora. Por falar em duração do tempo, né? Vou usar a famosa frase disparada que eu mais gosto no Legislativo, que é o famoso pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, Roberto Lamari, presidente da Câmara, pela ordem. Seu abraço especial dessa semana. Quero ver abraçar. O meu abraço vai para toda a escola aí de Campos de Goytacazes, né? Que eu ainda não conheci o pessoal todo, porque quando eu fui, eu nem lembro quando foi. Porque você foi muito rápido, ficou com medo do avião. Não, eu fui na escola, teve um evento grande lá, mas era o outro pessoal, evidentemente, né? Enfim. E vou mandar um abraço para Adriana Mota, que é lá da Escola da Assembleia Legislativa do Rio, né? A Adriana é uma companheira, uma amiga e muito enfronhada com as questões da educação legislativa. Que legal, que bacana, que bacana. Amanda, aqui, quem participa, abraça à vontade, Amanda. Por favor, o seu abraço, pode abraçar quem você quiser. Eu quero agradecer primeiro, né, por essa oportunidade de tornar a nossa escola mais conhecida. Muito obrigada, Roberto, muito obrigada, Humberto. E eu abraço os meus colegas daqui da Câmara de Campos, né, a mesa diretora, o presidente Fred Rangel e a minha equipe da Escola Legislativa, que abraçou o nosso projeto e deu continuidade. Então, Cristiano, Ricardo, Lívia, um abraço para vocês e espero que a gente se encontre em Fortaleza. Vamos sim, vamos lá. Você já está confirmado em Fortaleza? Estamos. Então não vai ter briga com Campos, não vai ter briga, Lamari. Não. Porque tem 200 vagas e 600 escolas. Vai ser fácil. Aí, ó. Olha quem chegou aqui. Dá um oi. Olha o Alfred. Olha o Alfred. Dá um oi pro Olha o Alfredo. Ai, tá me lambendo. O Alfredo, bonitinho. Ele gosta de participar do programa. Ele é um ouvinte assíduo. Ele sempre fica aqui embaixo. Ele é o maior ouvinte do nosso programa. Porque ele não perde de vez em quando ele quer aparecer. Ele tá olhando para vocês. Sensacional, Alfredo, hein? Alfredo, sensacional. Pessoal, eu quero deixar um abraço muito especial. Eu vou deixar um abraço meio estranho, assim, um abraço meio sem abraço, assim. Quero deixar um abraço muito especial pro pessoal do Sebrae de Campos de Goytacazes. E eu vou dizer por quê.
Porque quando eu estive em Campos, eu estive a convite do Sebrae para ministrar um curso ali de liderança e tal. Só que faz tanto tempo que eu tive em Campos, acho que eu tive em Campos ali por 2018, por aí e tal. Então, assim, com todo respeito, eu não me lembro dos nomes das pessoas, mas o pessoal foi tão legal, foi tão bacana. E a gente teve contato com tantos servidores, porque era uma atividade do Sebrae para servidores públicos, que eu quero deixar um abraço muito especial para o pessoal do Sebrae de Campos do Goytacazes. Pessoal, com o apoio da Abel e do Movimento Voto Consciente, trabalhos técnicos de Aline Floriano e Ingrid Ferreira, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação legislativa a partir das ações fundamentais de escolas do Parlamento e dos tribunais de contas espalhadas por toda esta nação verde-amarela, Lamari. Beijo, Lamari. Até semana, querido. Isso, tchau, me liga. Obrigado, Amanda, e nos vemos em breve. Obrigado, Amanda. Tchau, gente. Obrigado, Amanda. Amanda em Fortaleza, hein? Vamos fazer uma bagunça lá em Fortaleza, hein, Lamari? Todos nós. Bom sentido, vamos. Até lá. Sensacional.